Oi, hoje o vídeo é muito show, quer dizer, mensagem. Eu espero passar para vocês aquilo, mais um pouquinho do que Deus tem me dado. Ele é um pouco complicado o assunto, porque é algo que vocês nunca ouviram, é inédito. Por que eu digo que é inédito? Vou te explicar. Porque eu tenho 30 e poucos anos de evangelho e eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, tá bom? Então, se alguém já falou, me perdoe, mas eu nunca ouvi. Porque a Bíblia diz que Jesus é a primícia da criação de Deus e Jesus é o primogênito da criação de Deus. Lá em Apocalipse 3,14 e em Colossenses 1,18. Aí, a pessoa, quando lê esse versículo e Deus chama a atenção para ela, a gente fica até assim, meio preocupado em dizer que Jesus foi criado, né? Porque ali está falando que Jesus foi criado. Ali está dizendo que Jesus foi a primeira criação de Deus. E a gente fica com medo de dizer assim, não, Jesus foi criado, e negar que ele é Deus. Só que é o seguinte, preste atenção no que eu vou falar. No mundo espiritual, não existe meio termo. Se eu disser que Jesus não foi criado, aí é que eu estarei negando que ele é Deus. Mas se eu disser que Jesus foi criado, eu estarei afirmando que Jesus é Deus. Entenderam? O que eu tenho que entender é o seguinte, que Deus fez eu entender. Que tudo o que ele fez baseado na sabedoria dele. Ele fez baseado no entendimento dele. Ele fez baseado nesse entendimento profundo que ele tem de todas as coisas. A forma como ele enxerga todas as coisas. Ele fez baseado no caráter dele. Então, ele não fez baseado na nossa capacidade de sentir, de enxergar, como a gente enxergar. Porque a nossa visão ela é muito limitada, ela é muito estreita. Mas Deus enxerga de uma forma bem ampla, e bem profunda, e bem alta, e bem intensa. E Deus fez baseado nele. Por isso que a gente fica receoso em dizer que Jesus foi criado. Mas é isso que agora eu vou passar para vocês. Por que a Bíblia afirma que Jesus é a primeira criação de Deus? Bom, vamos entender dentro desse propósito de Deus, dentro dessa sabedoria de Deus. Quando Deus desejou criar o homem, ele precisava cumprir algumas coisas que eu, no decorrer dos vídeos, eu vou falar um pouco mais. Então, a sabedoria de Deus, é como se a sabedoria de Deus chegasse para Deus e falasse assim, olha, vá como filho, que você vai matar todos os coelhos com uma tacada só. Indo como filho, você vai cumprir tudo aquilo que você quer cumprir e vai chegar onde você quer chegar. Entenderam? A Bíblia fala sobre isso. Que Jesus é a sabedoria de Deus. Está no Novo Testamento. Depois vocês procurem no celular que é mais rápido. Agora, vamos lá. Vamos entender por que a Bíblia diz, se a gente negar que Jesus é a primícia da criação de Deus, negar que ele é a primeira criação, a gente indiretamente está dizendo que ele não é Deus. A Bíblia é um grande quebra-cabeça. E cada versículo é uma peça desse quebra-cabeça, que tem que ser montado. Vamos montar um pouquinho esse grande quebra-cabeça que é a Bíblia? A Bíblia diz que existe um só Deus, certo? Um só Deus. Vamos supor que Jesus existisse, que ele não fosse criado, certo? Pai e filho, lá. Eternamente. Jesus não foi criado. Só que a Bíblia diz que o Pai é Deus, certo? Certo. Mas a Bíblia também diz que Jesus é Deus, certo? Certo. Aí eu pergunto, quantos deuses nós temos aqui? 2. Não contraria o versículo que diz há um só Deus? Contraria. E como o Pai é maior do que o Filho, então o Pai seria Deus, o Filho não. Entenderam? Porque o Pai é maior do que o Filho, ok? Então o Deus seria o Pai, o Filho não. Mas só que a Bíblia afirma que Jesus é Deus. Vamos lá. Lá em Mateus, conta as duas genealogias de Jesus. A humana
E adivinha? Quando a Bíblia diz que Jesus é a primícia da criação de Deus, está falando da genealogia humana de Deus, de Jesus. Porque Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Deus que se tornou semelhança do homem e habitou entre nós. Ok? Jesus, ele é Deus fisicamente. Deus fisicamente não existe. Deus como filho é Deus fisicamente. Por isso que é Emmanuel, Deus conosco. Como Deus fisicamente não existia, e Deus fisicamente é o Filho com o nome Jesus, logo a Bíblia diz que Jesus é a primícia da criação de Deus. Jesus é o primogênito da criação de Deus. Deus, fisicamente, como Filho, com o nome Jesus, foi a primeira criação de Deus. Ok? Aí você pode falar assim, peraí, se ele é a primícia da criação de Deus, ele é a primeira coisa que Deus criou, e de Jesus é Deus fisicamente, então você está querendo dizer, Isabel, que o corpo já existia antes da fundação do mundo? Matou a charada. Gente, é maravilhoso! Sim! O corpo já existia antes da fundação do mundo, porque Jesus é Deus fisicamente. Jesus é Deus como filho e é Deus fisicamente. Porque o que é o filho? O filho, Deus não veio entre nós, não se apresentou como nós, como filho de Deus. Jesus não se apresentou a nós como filho de Deus e ele não era homem. Então, igreja, antes da fundação do mundo, o corpo já estava presente, porque Jesus já estava presente. E Jesus é Deus fisicamente. É Deus dentro de um corpo, na missão de filho. Com o nome Jesus. Ok? Aí você pode falar assim, mas espera aí, Isabel, como assim? A Bíblia diz em João 1 que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Aí eu vou responder para você. Mas a Bíblia diz que ele se fez carne. A Bíblia não diz que ele se fez corpo. Porque o corpo não é necessariamente feito de carne. O corpo é união de membros. Sois muitos membros, mas um só corpo. Oh, Deus! Gente, essa palavra me empolga, me deixa doida. Ela é maravilhosa. Então, o corpo que Jesus tinha antes da fundação do mundo era de membro, ele tinha cabeça, era o que ele fez, como ele se apresentou aqui na terra. Mas só que não era de carne. Era um corpo glorificado. Então, quando ele nasceu, o corpo se tornou carne. Mas o corpo já existia antes da fundação do mundo. Agora, preste atenção. Quando Deus me falou sobre isso, Deus falou para mim assim, que Jesus foi o modelo para o novo templo, onde Deus habitaria na nova aliança. Ou seja, quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Jesus foi o modelo. O nosso corpo foi copiado de Jesus. Oh, Deus maravilhoso, foi a planta, foi o modelo. Essa palavra me enlouquece. Lá em Apocalipse, eu acho que é no 21 ou 22, quando diz assim, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quando fala esse primeiro, isso aí foi uma pregação que eu ouvi, depois eu vou contar o que aconteceu. Esse primeiro significa, Jesus é o modelo de todas as coisas e para todas as coisas.
Então, o nosso corpo foi copiado de Jesus, que já estava presente desde antes da fundação do mundo. Quando Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus é um espírito dentro de um corpo. Ali, Deus nos fez a imagem do seu Filho. Um espírito dentro de um corpo. Nós já somos a imagem de Deus lá na fundação do mundo. E o que você acha que Jesus usou para amassar o barro? Nos evangelhos a gente pode saber, ter mais ou menos uma ideia. Lembra do cego de nascença? Deus falou isso comigo. Que quando Jesus fez o barro e cuspiu e colocou no olho do cego, aquele barro formou o que faltava no olho do cego. Eu não sabia qual era a passagem, qual era o cego, porque existe mais de um cego. Quando eu fui ver, era o cego de nascença. Ele nasceu faltando uma peça no olho dele, uma parte do olho dele que não fazia ele enxergar. E quando Jesus fez aquele lodo e botou no olho dele, ali se formou o que faltava para ele enxergar. E outra vez também, outra parte que Jesus cuspiu na terra. Ali mostra o que foi que Jesus usou para amassar o barro quando ele formou o homem à sua imagem e semelhança. A saliva dele. Foi descoberto recentemente que no corpo do homem, no DNA, tem a assinatura de Deus. Como é que nós temos o DNA de Deus? Por causa da saliva que Jesus usou para amassar o barro. E na saliva não tem o DNA. Quando vão fazer testes de DNA, não pegam a saliva? Pois é, igreja. Peraí. Então lá no Éden, ali Deus nos fez a imagem do seu Filho. Um espírito dentro de um corpo, que receberia um nome também. Ele recebeu o nome de Jesus. E eu recebi o nome de Isabel. E você recebeu o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí deixa eu contar a parte. Que Deus confirmou que Jesus era o modelo de todas as coisas. Que quando Deus foi fazer o homem, copiou de Jesus. Na verdade foi Jesus quem fez o homem, né? Que Jesus que fez Deus através de Jesus que fez todas as coisas. Deus na pessoa do Filho que fez todas as coisas. Deus falava para mim que Jesus era a planta. Mas aí eu no começo, quando Deus começou a me falar sobre isso, ele era a planta. Só via essa palavra, planta, porque a planta é um esboço, né? Porque tinha o tabernáculo. Deus não deu a planta para fazer o tabernáculo? Aí um dia, num domingo, eu estava na casa de uma amiga minha, aí veio assim: Jesus é um modelo para o novo tabernáculo onde Deus habitaria na nova aliança. O novo tabernáculo somos nós, que na nova aliança, que é o tempo da graça, ele habitaria. Aí eu falei: é isso, pai, é modelo, a palavra certa é modelo, é isso, é modelo. Isso foi no domingo. Na quarta-feira, no culto de quarta-feira, chegou um pastor lá para pregar. Aí ele falou sobre isso, Apocalipse 22, que fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro, né? E ele falou que esse primeiro significa isso, que Jesus é o modelo de todas as coisas e para todas as coisas. Deus confirmou o que ele falou. Ele já tinha falado comigo antes, mas ele confirmou porque naquele domingo ele usou a palavra
modelo para mim. E na quarta-feira, ele confirmou. Quase que eu gritei dentro da igreja. Quase que eu... Quase que eu saí gritando de alegria. Porque essa palavra é maravilhosa, igreja. O corpo já existia antes. E nós fomos copiados dele. E nós temos o DNA dele. Porque ele cuspiu no barro para nos formar e deixar o DNA dele em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, igreja, pensou no Filho, falou em Jesus, tem corpo, ok? Aonde estiver falando de Jesus, tem corpo. Se não tiver corpo, não é Deus como Filho, tá? Então, é isso que Deus quis dizer quando a Bíblia fala que Jesus é a primícia da criação, que Jesus é o primogênito da criação de Deus. E por que ele é o primogênito? Vamos lá, por que é primogênito? É o primeiro de muitos de outros iguais a ele. Jesus não veio representar o homem? Não veio tomar o lugar do homem? Ser o nosso irmão mais velho? Sim. Então, ele tinha que se ele veio para nos representar, ele tinha que ser semelhante a nós, certo? Então ele tinha que ser o primeiro de nós, senão ele não seria o primogênito. E o homem tem que ser a imagem de Deus, e não Deus ser a imagem do homem. Deus é que tem que ser modelo de todas as coisas. Deus é que tem que ser modelo para o homem, e não o homem ser modelo para Deus. Por isso também que Jesus teve que ser o primogênito da criação de Deus. O primeiro ser a ser criado. Semelhante ao homem a ser criado. Porque ele tem que ser o modelo da gente. E não a gente ser modelo dele. Tá bom? Então, porque ele é Deus. Nós somos criaturas. Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido porque que a Bíblia diz que Jesus é a primícia da criação. Ele realmente foi criado, porque ele é Deus como filho. Deus fisicamente não existia. Ok? E também para que ele pudesse ser o primeiro de nós, para ser modelo para nós. Porque Deus é que tem que ser modelo de todas as coisas e para todas as coisas. E não a gente ser modelo para Deus. Outra coisa também.